A votação do orçamento de 2026, que estava prevista para ser votada hoje, foi adiada para amanhã e a gente retorna a Brasília com Janaína Camelo. O que é que falta para o projeto ser analisado e os parlamentares saírem de recesso? Janaína. Pois é, Tiago, falta o relatório ficar pronto. Foi essa a justificativa dada. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Efraim Filho, ele disse que o relator do orçamento, que é o deputado Isnaldo Bulhões, pediu mais prazo, pediu até amanhã para fazer alguns ajustes técnicos, segundo ele, muito por conta de alguns projetos que foram votados tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, aprovados ali, fazendo alterações, corte de gastos tributários, aumento de receitas, como aumento de alíquotas de bens, o caso das fintechs, enfim. E pediu que esse relatório, então, seja votado só amanhã. Lembrando que primeiro precisa passar pela CMO, pela Comissão Mista de Orçamento, tem sessão amanhã às 9 da manhã, e aí na sequência já segue para o plenário, numa sessão ali do Congresso. No relatório preliminar que foi apresentado no final do mês passado, Tiago, o relator apresentou o seguinte, nos dados ali desse relatório preliminar, despesas totais de 6 trilhões e meio para o ano que vem e meta de superávit de 34 bilhões e 200 milhões de reais para 2026. Tiago. Então, o adiamento para amanhã, possivelmente a votação nesta sexta e os parlamentares saem de recesso e voltam só em fevereiro. Janaína Camelo, até daqui a pouquinho. Deixa eu perguntar para a Denise Campos de Toledo, também Dora Kramer e o Kobayashi. Denise, a gente falava, nessa semana, o próprio senador, presidente do Congresso Nacional, falou, Davi Alcolumbre, falou que tem uma questão regimental, que tem que fazer uma análise por tantas horas, e aí ficou para amanhã mesmo. Exatamente. Ele falou que ele ia protelando hoje do dia a votação, aguardando a elaboração desse texto, que não ficou pronto. Aí eles vão ter essa sessão, que é quase uma sessão extra, porque os trabalhos eram para ter terminado nesta quinta-feira. Então, nós vamos ter essa aprovação e é quase certa. Chegando o texto, deve ser aprovado, não deve ter qualquer dificuldade, porque tudo foi muito negociado. Falta incluir todas as mudanças, como a Janena falava há pouco, as novas taxações, esse reforço de receita que o governo vai ter no ano eleitoral, tem a questão também da liberação de emendas, e Haddad, que já não esconde de ninguém que deve deixar o ministério mesmo, ele inclusive chegou a citar que ele vai vincular a saída dele à futura equipe que vai discutir eventuais mudanças neste orçamento que será aprovado agora, terá de ser sancionado pelo presidente, e já a proposta orçamentária de 2027, que deve ser apresentada até abril. Pelo menos dessa vez, Dora? O orçamento de 2026 está sendo aprovado em 2025. O de 2025 foi aprovado em março desse ano. Pois é, e você sabe por quê, essa pressa? Não tem muito mistério, porque o Congresso conseguiu botar um calendário ali, tentou ano passado, não conseguiu, e esse ano conseguiu botar um calendário para o pagamento das emendas impositivas, aquelas de pagamento obrigatório. Mas com esse calendário garante 65%, se eu não me engano, das emendas, antes do período em que fica interditado esse tipo de pagamento por causa do ano eleitoral. Então, é uma mão com açúcar. O governo também levou a sua parte aí nessa negociação. Como disse a Denise, foi tudo muito bem negociado, portanto, amanhã acho que não vai ter nenhum mistério. Há interesse de parte a parte de votar o orçamento. O ano passado isso ficou travado por causa também do quê? Da questão das emendas. E nesse orçamento está lá aquele fundo eleitoral de 5 bi, bem gordinho, que vai atender todo mundo. Então, eu acho que fica todo mundo satisfeito. Talvez o contribuinte não tanto, mas as partes que negociam estão absolutamente satisfeitas, porque atendem aquele velho ditado, Quem parte, reparte, não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. E ambas as partes aí são bastante arteiras para ter os seus interesses totalmente atendidos. Kobayashi, é um ano eleitoral e o governo tem dinheiro suficiente, pelo menos, para trabalhar no primeiro semestre, não precisa ficar repartindo, fazendo as contagens em relação aos meses, E o fato de ser ano eleitoral, Thiago, é que pode ter
dado força para essa ideia do calendário ser aprovado para as emendas impositivas, porque a gente já viu essa novela. É preciso esperar a sanção completa do projeto como vai ser votado, porque o Congresso já tinha tentado emplacar essa antes e lá atrás o presidente Lula vetou. Não me lembro exatamente se era para o orçamento de 2025 ou para o orçamento do ano passado, porque isso amarra o presidente, né? Não tem aquela coisa de, vai ter um projeto de interesse do governo e há uma força muito grande para despejar a emenda parlamentar para os congressistas, né? Então, essa coisa tira um pouco da dependência dos parlamentares para o Poder Executivo. Vamos aguardar se o presidente Lula vai ou não abraçar essa ideia, levando em consideração que isso é muito importante para os parlamentares em um ano eleitoral. Pois é, e os orçamentos previstos, né, Denise, para um ano eleitoral, claro que o governo quer controlar com mão de ferro, né? Porque a máquina na mão e o presidente tentando a reeleição. Exatamente. Agora tem o limite de gastos, ele vai trabalhar na margem de tolerância da meta fiscal, não vai dar para cumprir a meta novamente, ele sempre trabalha com a meta fiscal, então quando ele critica, quem critica a situação fiscal do país, não é, esquece dessa questão, não tem um ajuste estrutural para valer. Cada um pensou do seu lado, houve reforço de arrecadação, mesmo assim se tem de trabalhar na margem de tolerância, houve uma série de gastos retirados do limite previsto no arcabouço, exatamente para viabilizar o ajuste das contas públicas. Então, ficou bom para os dois lados. Vai ter a liberação das emendas parlamentares, com esse cronograma apertado, a Dora citou até 65% até meados do ano que vem, e uma parte relevante também vai ter que ser antes das eleições, porque esse dinheiro tem que chegar até as bases eleitorais dos parlamentares, tem essa preocupação, e do lado do governo ele não terá de fazer qualquer contingenciamento, segurar despesas, o que pode atrapalhar logo de início o trabalho dos vários ministérios, como aconteceu neste ano. Inclusive, nós tivemos um primeiro trimestre com números melhores das contas públicas, exatamente por isso, porque o governo tinha uma limitação legal extra para além do arcabouço para liberar os recursos.